Boa noite, meus irmãos, amados conservos em Cristo. Em nome da Academia Evangélica de Letras do Brasil, eu lhes dou as boas-vindas para mais uma reunião plenária de nossa academia e desta feita, nesta oportunidade, mantendo a sistemática de uma transmissão online em virtude da pandemia que persiste em nossa sociedade. Por decisão de diretoria, então, nós colocamos esse projeto para as transmissões online e assim temos feito nesse período. E hoje, com grande alegria, aqui temos a presença do pastor Assir Jerônimo Júnior, que está conosco. Boa noite, pastor. Muito obrigado por ter aceito o convite da academia para a palestra de hoje. Boa noite, bispo. É um prazer estar aqui com os irmãos. Eu também queria anunciar a presença, nesse horário de abertura, da acadêmica Nancy Duzilek, e ela está conectando agora o seu áudio, mas fazendo apenas uma introdução aos irmãos, a tertúlia proferida pelo pastor Assir Jerônimo, que é membro correspondente da academia, tem como título A Teologia no Contexto das Mídias Sociais. Daqui a pouquinho ele vai estar falando mais sobre isso, mas é um tema muito relevante para os tempos atuais. Afinal de contas, hoje em dia todos se acham teólogos, todos se acham numa posição e que muitas vezes é muito importante, naturalmente, isso, do questionamento, claro, mas muitos não têm um embasamento mínimo necessário, apenas fazem a projeção de um copiar e colar de ideias de terceiros, sem refletir sobre o que dizem. E daí surgem situações que muitas vezes trazem mais confusão que elucidação. Então, pastor Assir é doutor pela PUC, sua graduação é uma graduação muito balizada, uma pessoa de notório e comprovado conhecimento, estará compartilhando conosco a respeito desse assunto. Então, gostaria de falar um pouco mais sobre o pastor Assir, além de seu doutorado pela PUC do Rio de Janeiro. Ele também tem exercido, ao longo de sua vida ministerial, o exercício pastoral e também tem sido palestrante muito conceituado em todo o Brasil através de seu ministério junto à Sociedade Bíblica do Brasil, onde exerce a função de secretário regional, envolvendo inclusive aqui o Rio de Janeiro, o Espírito Santo. E nesse contexto eu tive o prazer, o privilégio de conhecê-lo e usufruir nessa caminhada de uma amizade que só tem me trazido edificação, sempre que eu estou com ele. Então, pastor Assir, um prazer muito grande tê-lo conosco mais uma vez. E gostaria, então, de, antes de passar, começar, como de praxe, rogando ao Senhor pela sabedoria que vem do alto, que nos conceda a todos e que também possa nos permitir, através da mensagem, da palestra que vai ser aqui compartilhada, permitir que sejamos, então, ricamente abençoados e que possamos extrair do que o Senhor há de conduzir-nos através de sua vida, ensinamentos que possam, então, ser replicados a todos que nos rodeiam. Me permitam, então, uma oração. Pai amado, Deus bendito, em nome de teu Filho Jesus, que nós a ti chegamos, agradecidos pela oportunidade que nós temos de tratar de assuntos tão importantes aqui à academia e a todos que têm nos acompanhado. Que venhas a nos abençoar, que venhas a nos ensinar, que venhas a nos conduzir e em tua palavra nos edificar. E o que nós pedimos, as tuas bênçãos sobre nós, fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pastor Assir Jerônimo Júnior, a palavra com o Senhor. Muito bem, quero cumprimentar a todos e dizer da minha alegria e satisfação de estar aqui para compartilhar dessa palestra com os irmãos, entendendo da responsabilidade que é de falar de um tema tão importante, tão atual,
mas também para um grupo tão seleto que são os membros e os simpatizantes da nossa Academia Evangélica de Letras no Brasil. Quero agradecer também ao meu querido bispo por esse convite, o presidente da academia atualmente. Quero agradecer pelo privilégio de estar aqui compartilhando com todos. Aprecio muito o seu trabalho, a sua liderança, e para mim é um prazer estar com os irmãos. Pois bem, eu, quando recebi o convite, fiquei pensando o que poderia falar, né? Qual tema seria importante dentro desse contexto que nós estamos vivendo. Afinal, teologia se faz em contexto, como nós vamos ver, e eu acho que esse tema é muito relevante. Então, eu quero compartilhar a minha tela aqui. Vamos ver se consigo, se dá tudo certo. Muito bem, creio que todos estão conseguindo visualizar. Então, o tema é teologia no contexto das mídias digitais. E por que eu pensei nesse tema? Aliás, venho pensando nele já há algum tempo, justamente porque a gente vem percebendo que o mundo está mudando. Essa é uma realidade que nós podemos constatar, por exemplo, em pouco tempo, de 2005 para cá, já é possível perceber o quanto o mundo mudou. Aqui eu vou trazer duas fotos que eu peguei no arquivo da NBC News. Uma delas, essa primeira, é do ano de 2005, mostra pessoas acompanhando o funeral do Papa João Paulo II na Praça São Pedro, no Vaticano. Contudo, um pouco depois, em 2013, nós temos uma outra imagem ao lado, que mostra a apresentação do Papa Francisco em 2013. E aqui é fácil de nós percebermos a mudança significativa que nós temos de uma imagem para outra. Na imagem de 2005, nós temos algumas pessoas, um ou outro com o celular na mão, mas as pessoas normalmente ali, passivas, aguardando e olhando aquele momento do funeral. Contudo, em um outro momento, na imagem, o que se sobressai são telas de smartphones, de celulares, né, ou de tablets que estão ali. Então, nós percebemos que o mundo mudou, não muito tempo para cá, o mundo mudou. E é claro que a manifestação da fé também vai mudando com essa realidade da mudança que ocorre no mundo em que vivemos. Também tem alguns dados, na verdade, que trazem uma compreensão do que está acontecendo agora, o que acontece na internet em um minuto. Esses dados estão bem atualizados, são de 2020. Eles foram levantados pela União Internacional de Telecomunicações, que é uma agência das Nações Unidas, e aqui a gente percebe que, então, em um minuto, em 60 segundos, nós temos 1.300.000 pessoas fazendo login no Facebook, 4 milhões de pessoas fazendo pesquisa no Google, 764.000 pessoas assistindo alguma coisa na Netflix, e assim por diante. Olha, quase 60 milhões de mensagens são enviadas pelo Messenger ou pelo WhatsApp. Aí os dados são bem amplos, eu não vou falar de todos, mas isso está nos mostrando que cada vez mais a população mundial está conectada. Mais de 50%, bem mais de 50% da população já está atualmente conectada em algum canal, em alguma plataforma virtual, digital. Então, a verdade é que nós dificilmente conseguiríamos imaginar a nossa vida desconectada desse mundo digital. Parece que o celular hoje, por exemplo, um smartphone, é uma extensão do corpo, né? Porque as ações mais simples ou as mais complexas do nosso cotidiano, elas estão marcadas pelo virtual. Se nós queremos solicitar o que normalmente fazíamos pelo telefone, por uma ligação, hoje nós usamos a tecnologia digital, quando nós chamamos um Uber, por exemplo, quando nós queremos comprar uma comida pelo iFood e todos os outros recursos que nós temos. Todas as ações
são marcadas por uma ênfase nesse mundo digital. E esse uso dos recursos tecnológicos, ele contempla todas as pessoas, ele contempla todo tipo de gente, né? Não é só os mais jovens, não é só uma geração que tem mais condições de entender, de mexer, não. Às vezes a gente percebe uma criança mexendo com um celular. Eu, por exemplo, lembro de uma filha de um amigo da minha igreja que com 3 anos, 4 anos, já conseguia selecionar os vídeos que queria no YouTube. Mas também aquelas pessoas mais idosas, né, que têm facilidade. Alguém me disse uma vez que há quase um desespero apocalíptico quando algum recurso desse não funciona bem. Pois bem, então, diante disso, eu percebo que esse é um tema histórico importante, teológico com também grande importância, relevante para nós como igreja nesse tempo, como pensadores nesse tempo, e necessário, né, em várias perspectivas. Quando eu penso na perspectiva histórica, na verdade, eu quero dizer que a história da igreja, nesses 2000 anos, ou até mesmo já a história do povo de Deus, a história da revelação de Deus, desde o Antigo Testamento, ela é marcada pelo uso de recursos diferenciados e inovadores em suas respectivas épocas, né? A história da igreja está marcada por isso. Cada crente, cada igreja, cada contexto foi um contexto inovador, muitas vezes até mesmo influenciando a sociedade. Como exemplo, nós temos a mudança no uso dos manuscritos bíblicos, e aqui eu vou me arriscar a falar, porque eu sei que o nosso bispo, o reverendo Martinho Lutero, tem uma palestra, tem livros sobre escrituração bíblica, mas, assim, de uma forma simples e objetiva, a gente percebe que na escrituração bíblica, os manuscritos que foram utilizados para os registros do texto sagrado, eles foram se modernizando, novas tecnologias passaram a ser utilizadas. Então, o papiro deu lugar ao pergaminho, o rolo deu lugar ao códice, uma espécie de caderno, né? E olha o quanto isso foi importante até mesmo para a difusão da Bíblia, para a difusão das Escrituras. Um comentarista bíblico, o Hale, ele comenta que um Novo Testamento de papiro poderia até mesmo chegar a 65 metros. Alguns colocam que os rolos tinham até 10 metros. Veja o quanto isso demonstra uma certa dificuldade para lidar com esse tipo de material. E é por isso que a tecnologia vai mudando e vai facilitando. E, claro, nós chegamos à prensa. A prensa na Reforma Protestante foi fundamental, porque outros, os pré-reformadores, como nós conhecemos, já tinham iniciado, já tinham anunciado uma mensagem de retorno às Escrituras, mas não alcançaram tanto êxito quanto a mensagem de Lutero e os demais reformadores depois dele. E uma das razões a qual nós reconhecemos o êxito alcançado é que a prensa contribuiu significativamente. Lutero pôde publicar sua mensagem de forma barata, em livros, em panfletos, e distribuir para milhares de pessoas. Então, essa tecnologia nova da prensa foi uma força propulsora da reforma que trouxe, que possibilitou um maior conhecimento da fé aos leigos. E assim, logo depois da Reforma Protestante, por exemplo, nós temos um avanço das traduções bíblicas e a teologia da época que também se popularizou. Tem um aspecto que eu gosto muito, que são as iluminuras da época ali medieval. Eram as folhas com os textos bíblicos, elas recebiam detalhes em ouro e em prata que, sob a luz do sol, ficavam iluminadas. É um recurso diferencial, está aí à direita da tela, no alto, né? E outros recursos, peças teatrais, enfim, tudo com o objetivo de divulgar melhor a fé. Por isso, eu chego à conclusão de que nós não podemos fazer teologia hoje, não podemos pensar ser igreja hoje de forma alienada a essa realidade que nós estamos vivendo.
A teologia, pensando no tema desta palestra, a teologia como um saber necessário para os nossos dias, ela não pode ficar desconectada do mundo e das pessoas, dessa realidade que nós estamos vivendo. Por isso, eu queria refletir algumas coisas, como bem pontuou na introdução o Bispo Martinho. Existem alguns aspectos que eu acho que vale a pena nós analisarmos, e por isso eu queria usar uma metodologia até mesmo diferente. Eu gostaria de usar uma abordagem por meio da análise SWOT, que é uma ferramenta muito utilizada para fazer análise de ambiente, de cenário, na gestão e no planejamento, principalmente estratégico, enfim. Essa ferramenta, ela olha para o ambiente interno. Agora vamos pensar que o nosso mundo cristão, o nosso locus teológico, e por meio dessa análise a gente percebe as forças e as fraquezas, mas também olha para fora, para onde nós vamos fazer teologia, para onde nós vamos anunciar o evangelho. E aí a gente consegue perceber quais são as ameaças e as oportunidades, né? Por que essa proposta? É porque nós vamos conseguir entender melhor o nosso labor teológico contemporâneo. Uma análise olhando para o aspecto interno, onde a força e a fraqueza, e a realidade externa, percebendo essas ameaças e essas oportunidades que nós temos. Veja, eu não quero aqui falar de uma teologia digital, não é essa a proposta, mas como fazer teologia, como pensar a teologia, ou vamos até ampliar, como pensar a pregação nesse tempo de pandemia para essa realidade virtual, a partir dos conhecimentos próprios desse campo do saber. Pois bem, antes de entrar na ferramenta, na metodologia que a análise SWOT nos apresenta, eu queria tentar entender e definir com os irmãos o que é, então, uma teologia no contexto das mídias digitais, né? A gente, de forma simples e até mesmo ousada, a gente diz que teologia é o estudo à ciência de Deus, de forma bem simples, né? Bem simples, porque, na verdade, eu não preciso explicar muito dentro do nosso círculo de pessoas que estão acompanhando e da academia, a teologia ela tem as suas limitações, porque a gente tem os nossos limites para compreender a Deus, a gente consegue compreender a revelação de Deus que está nas Escrituras. Mas eu gosto muito dessa definição do Erickson, em sua teologia sistemática, quando ele diz que teologia é uma disciplina que procura afirmar de modo coerente as doutrinas da fé cristã, fundamentada principalmente nas Escrituras. Agora, olha isso que interessante, situada no contexto da cultura em geral e verbalizada numa linguagem atual e relacionada com as questões da vida. Ou seja, teologia é uma ciência, sim, é uma disciplina que procura de forma coerente, bem fundamentada, de forma também racional, afirmar as doutrinas da fé, com base essencialmente nas Escrituras, mas em diálogo, em contexto com a cultura, usando uma linguagem que deve ser atual e que tem relacionamento, que tem a ver com as questões da vida. Por isso, teologia é isso. Agora, o que é contexto? Contexto, do latim, é um ambiente que pode ser físico ou pode ser situacional, pode ser um conjunto de circunstâncias, como está na apresentação, a partir do qual se considera um fato. Eu olho para um contexto para entender melhor um fato ou para perceber esse fato. E aí eu faço uma ponte com uma fala do John Stott, que é muito significativa, que ele diz que nós contextualizamos quando ouvimos o mundo que nós estamos vivendo, o mundo que está à nossa volta, a fim de discernir esse mundo. Eu tenho que ouvir o que o mundo está falando, o que está acontecendo, para discernir esse mundo, e assim, diante das necessidades percebidas, falar de Deus, anunciar a mensagem, propor a teologia da melhor maneira possível. Então, definido o que é teologia, definido o que é contexto, e mídias digital. Bom, vamos lá. O termo mídias digitais é, às vezes, intercambiado, né,
confundido até mesmo com outros termos, como nova mídia, novas mídias, novas tecnologias, expressões derivadas e tanto mais. Essa é uma definição que nós temos. Então, eu poderia entender aqui que mídia digital é aquilo que é diferente do que é uma comunicação analógica, da TV, do rádio, do jornal, ainda que hoje esses três aspectos, eles estejam atuando de forma híbrida, né? Não dá mais para se limitar somente ao aspecto analógico, mas eles estão ampliando até mesmo com o envolvimento dentro dos canais digitais. Mas, em síntese, pensando quem é mais antigo aí, antes a base era material, agora ela é virtual. E mídias digitais, então, vai contemplar as redes sociais, a internet, os canais do YouTube, o Zoom, enfim, esses recursos que nós temos e conhecemos. Por isso, agora eu quero fazer uma síntese. O que é, então, uma teologia nas mídias, no contexto das mídias digitais? Fazer teologia no contexto das mídias digitais, então, significa discorrer sobre a fé. O nosso foco é falar da fé, a partir das escrituras sagradas, que é o nosso manual de fé, fazendo uma conexão entre esse mundo da Bíblia e o mundo de hoje. Nós temos essa lacuna, esse distanciamento histórico, temporal, geográfico entre o mundo da Bíblia e o mundo de hoje. E como que nós podemos fazer isso, então, olhando para o contexto das mídias digitais? Nós o fazemos por meio de uma linguagem adequada. Sem comprometer a mensagem, sem comprometer o conteúdo, nós usamos uma linguagem adequada que seja relevante à vida das pessoas, que esteja em interação com a vida das pessoas e que seja pertinente a esse tempo. É uma atualização do formato, mas não do conteúdo e não da mensagem. Pelo menos não deveria ser, né? Então, vamos lá. Vamos fazer essa análise a partir do cenário da matriz SWOT. Coloquei ali até como uma definição, uma SWOT teológica, né? É claro que esses fatos que eu vou apresentar, eles estão limitados a uma interpretação pessoal a partir das leituras e do dia a dia, do cotidiano, a gente lidando com essa realidade aí. Pois bem, olhando, então, para o ambiente interno, eu quero trabalhar primeiro o pressuposto da força no labor teológico. E eu acho que aqui a gente tem muito a ganhar, olhando para um ambiente interno, do que o labor teológico, do que o labor missional, do que o labor pastoral pode ganhar nesse novo momento das mídias digitais, nesse novo normal, como muitos estão dizendo por aí. Olhando, então, para as forças, para esses aspectos positivos, um dos aspectos que eu quero destacar é a presença e a capilaridade. Ou seja, enquanto o labor teológico, missional e pastoral, muitas vezes na história se limitou a um contexto geográfico, agora nós temos uma maior possibilidade de alcance, de distribuição, de circulação da teologia e da mensagem e da fé em qualquer lugar. Ou seja, eu posso estar falando aqui e, de repente, alguém do outro lado do mundo vai assistir essa palestra, essa apresentação da nossa academia nos próximos dias, hoje ainda, em qualquer outro lugar do mundo. Então, essa presença, essa capilaridade, né, que flui, que vai se espalhando, ela é significativa, é uma força para esse novo momento que nós temos. Atrelado a esse aspecto, nós temos, claramente, a questão da disponibilidade e do acesso. Poderíamos até parafrasear um conceito falado há algum tempo, que era educação para todos. Mas vamos falar o seguinte, teologia para todos. Eu, por exemplo, eu sou professor de uma universidade à distância que oferece um curso, tem 11 mil alunos nesse curso, espalhado pelo Brasil todo. Então, de um lugar, de uma gravação, isso se espalhou com facilidade para mais pessoas, para um maior acesso. Quem imaginaria ter 11 mil alunos de teologia em um curso?
é algo quase improvável. Então, essa disponibilidade, esse acesso é significativo. E também para todo tipo de pessoas. Então, é um aspecto da acessibilidade deve ser destacado aqui, porque pessoas que são cegas, algumas que são surdas, conseguem ter acesso que talvez não teriam em um formato mais tradicional. Há um canal de teologia que eu sigo no YouTube que hoje tem mais de 500 mil inscritos, né? E que exerce uma influência teológica. Então, esse é um aspecto interessante. Outro aspecto é a apresentação criativa. Normalmente, quando você prepara algo num ambiente virtual, digital, em uma rede social, você normalmente se prepara melhor do que normalmente faria num ambiente físico e mais limitado. Então, há uso de recursos visuais e estéticos que são inovadores, que são diferenciados, e que normalmente prendem a atenção daquele que está assistindo, daquele que está participando. Um quarto aspecto, a facilidade de uso, né? O acesso ao conteúdo, a utilização das plataformas, normalmente são simples, são fáceis de se usar, as pessoas conseguem acessar e conseguem utilizar de uma forma muito simples, e isso também é muito bom, é muito prático para quem quer fazer uma análise, um estudo ou participar de um curso teológico. Outro aspecto que eu quero destacar é essa comunicação interativa e recíproca. Isso está muito presente nesse mundo virtual. Né? É possível, por meio das redes sociais, das redes digitais, interagir com as pessoas e também meio que modulando com o conhecimento, compartilhando conhecimento recíproco um com o outro, no mesmo ambiente, de uma forma mais rápida, de uma forma mais prática. Há um filósofo e um pesquisador nessa área da ciência, da informação e da comunicação, que estuda muito o impacto da internet na sociedade, enfim. E ele diz que, o nome dele é Pierre Levy, ele diz que isso é uma inteligência coletiva que se constrói. Ainda que também, daqui a pouco eu vou falar, a internet deu voz a muitos ignorantes, né? Há muitos sabichões que acham que dominam o assunto. Por outro lado, ela também ampliou a possibilidade de forma recíproca se desenvolver conhecimento e ampliar o conhecimento. Um aspecto também interessante é o tempo ilimitado. Enquanto numa sala de aula, ou às vezes num ambiente físico, você tem uma limitação de horário, eu posso estar estudando teologia, se estiver com ânimo, pelo menos, né, às 3h da manhã, ou em qualquer horário que se encaixe melhor para mim. Então, não existe limitações de tempo, de espaço, é possível aprender, é possível compartilhar todo o tempo em qualquer momento. Esse é um aspecto positivo também. E, claro, um aspecto também para finalizar as forças no labor teológico é a autonomia dos sujeitos, né? Vou repetir, ainda que muitas vezes a internet dê voz aos ignorantes, àqueles que leem qualquer coisinha, lê um parágrafo e acha que sabe tudo, por outro lado, ela também possibilita para aquele que tem ciência, que entende os seus limites, que ele pode aprender mais e que ele pode produzir conhecimento que pode ajudar alguém, que pode compartilhar com alguém. De forma geral, nessa autonomia dos sujeitos, nós podemos aprender mais, compartilhar mais, produzir conhecimento, interpretar fatos e textos, compartilhar publicamente, e, enfim, e pessoas podem usufruir desse conhecimento, né? Assim, usando até uma forma de falar bem simples e até mesmo interpretativa, que seria quase como uma possibilidade de um novo sacerdócio universal dos crentes, em que eu posso ler a Bíblia, eu posso compartilhar isso com meu vizinho, com meu amigo, no grupo do WhatsApp da família, eu posso compartilhar com alguém, e como isso está comum. Né? Pois bem, vamos para frente. Nem só de flores nós vivemos, nós temos as nossas fraquezas no labor teológico, e essas fraquezas, para mim, elas são significativas.
elas são preocupantes, porque elas enfraquecem, de fato, o nosso labor teológico, o nosso labor missional e o nosso labor pastoral. O primeiro aspecto que eu quero trabalhar e que muito me preocupa, principalmente atuando nesse mundo da Bíblia, é a fragmentação. O que nós percebemos é que, entre aspas, as profecias de Bauman, desse tempo líquido que nós estamos vivendo, está acontecendo, porque o conteúdo ele é muito líquido. Aliás, alguém já ampliou esse conceito, já não é nem mais líquido, já é gasoso. Antigamente, até pouco tempo, o líquido ele meio que poderia se esvair. Agora é gasoso, é tudo muito superficial, tudo uma nuvem, essa fragmentação está pegando o todo da teologia, o todo da doutrina, o todo da pregação e reduzindo na parte. E aí parece-nos que a parte representa o todo, e isso é um perigo. Há quase que um self-service teológico, né, em que as pessoas estão aí se alimentando do que querem e comendo muito pouco, comendo mal da teologia que é oferecida muitas vezes no ambiente virtual. Atrelada à fragmentação, nós temos a superficialidade. Já que o conteúdo ele é reduzido na parte, então nós temos uma redução de conteúdo. E, assim, quando vai para um vídeo, por exemplo, o sujeito, o apresentador, aquele que está discorrendo, o professor, ele tem poucos segundos iniciais para já prender a atenção da pessoa, porque senão a pessoa vai embora. Ela olha o vídeo, ela lê a primeira frase do texto e abandona. Então, está tudo muito superficial. Enquanto na fragmentação é um self-service teológico, aqui nós temos um fast food teológico, né? Passa rapidinho no fast food, pega rapidinho qualquer coisa para comer, para enganar a fome. Nós temos uma redução, uma compactação, que é o terceiro aspecto do conteúdo. Por exemplo, o que se falava em 5 horas num programa de uma sala de aula no ambiente físico, hoje é reduzido a 50 minutos, que é hora-aula online normalmente. Então, você vê disciplinas que antigamente tinham 4 meses de duração, num ambiente mais online, mais digital, você tem 6 horas aula, o que reduz muito o conteúdo, e isso é uma marca das redes sociais, das redes digitais. No Twitter, a limitação de caracteres, os memes normalmente são rápidos e objetivos, tem que ter muita frase de efeito, muito clichê para poder prender a atenção, senão as pessoas vão embora. E aqui eu volto a rediscutir aquilo que havíamos comentado. O grande perigo do labor teológico hoje é essa falsa especialização do nada. As pessoas assistem a um vídeo, leem um pequeno texto de alguém, sem comparar, sem discutir, sem fazer essa dialética teológica, e se acham os teólogos. As pessoas vão no Google, pesquisam uma tradução, um conceito teológico, e pronto, já tem uma opinião formada para sair falando por aí. Ou seja, esse contexto ele pode gerar especialistas do nada, que tem uma epistemologia fraca, uma fundamentação toda fragmentada e reduzida. Então, isso é muito perigoso para a fé, isso é muito perigoso para a teologia e para a igreja. O debate também está empobrecido, né? Porque numa sala de aula você consegue discutir um pouco melhor, né? Muitas vezes os chats que são oferecidos em cursos são mais para cumprir uma obrigação. Eu entro lá, digito qualquer coisa e vou embora e não volto mais. Poucas vezes tem uma interação e um debate real do tema. Uma teologia amadora que banaliza o sagrado, né? Eu fico muito preocupado porque hoje é o Google, e o Google tem muita coisa boa, mas é o Google que oferece as respostas mais importantes e mais urgentes às pessoas, sejam elas de caráter pessoal ou na construção do conhecimento teológico, da fé, por exemplo. E isso é um perigo, afinal, a gente sabe que qualquer
sintoma que você coloca ali na internet, o pessoal brinca com isso, você coloca um sintoma ali no Google, o resultado é que possivelmente você está com câncer, né? Qualquer sintoma gera um resultado equivocado. Então, a gente está vivendo uma teologia amadora que banaliza o sagrado e a verdade de Deus. Falei das forças e das fraquezas, agora eu quero falar, olhando para o ambiente externo, sobre as ameaças e oportunidades. Mas primeiro as ameaças e os desafios que nós temos, então, no labor teológico. Já comentei rapidamente, mas nós temos, olhando para fora, o perigo de um discurso prejudicial, de uma pregação equivocada, de uma teologia furada, porque qualquer um vai para a internet para falar de teologia sem conhecer a teologia, ou às vezes tem uma formação muito simples, muito básica, que nem reconhece isso, não consegue nem perceber, mas dá voz a absurdos que estão sendo falados, né? Há um canal no YouTube, por exemplo, de um professor de grego que é muito seguido, que fala muito besteirol, mas as pessoas estão lá seguindo. Então, essa é uma ameaça perigosa para o nosso labor teológico. Outro aspecto é a interpretação limitada ou equivocada. Nós sabemos, por exemplo, nesse ambiente que nós estamos aqui, nós temos diferenças teológicas, diferenças interpretativas, né? Mas ainda assim há aquele conhecimento que está fundamentado e construído. No entanto, muitas vezes nós temos uma descontextualização do que está sendo falado, um distanciamento de um pressuposto mais rígido, de um método mais rígido da teologia, gerando uma nova interpretação, que às vezes pode até ser boa, correta, mas muitas vezes não é. Enquanto Lutero pregou lá as 95 teses no tempo da Reforma, hoje as pessoas estão com milhares de teses, só que são absurdas e sendo colocadas em comentários de qualquer forma, né? Outro aspecto que é uma ameaça é o laço fraco de aproximação, né? A verdade é que nós precisamos reconhecer que a tecnologia virtual ela é boa, ela é importante, mas ela não substitui os relacionamentos reais. O fazer teologia, o viver a fé, tem tudo a ver com uma vida comunitária e de serviço ao próximo. Então, a gente corre o risco de ter laços de aproximação enfraquecidos. Outro aspecto, a falta de disciplina. Ainda que o aluno possa fazer o seu tempo e estabelecer a qualidade do tempo para o estudo, muitas vezes a gente sabe que, quando não há muita monitoria, nós corremos o risco de relaxar, de não ser tão diligente naquilo que nos propomos. Então, esse é um perigo também que se tem. E, com isso, há uma perda de foco. Olha, o que tem de informação sem pertinência na internet, sobre teologia, sobre Bíblia, sobre fé, sobre tradução da Bíblia, sobre qualquer tipo de assunto no campo da fé, é um absurdo. Nós temos muitas informações. E lembrando aqui o que Morin falou, há um excesso de informações sem pertinência que mais podem prejudicar do que ajudar. Há um teórico que diz que nós vivemos uma superfície das informações, e é verdade, porque é um excesso de informação que não gera significado. A revista Exame fez uma pesquisa e estimou que do total de dados do mundo, apenas 22% tem uma informação útil, e apenas 5% pode ser utilizado de alguma forma. Veja que cerca de 95% das informações que nós temos, elas não têm lugar e não serão utilizadas por ninguém. Outra ameaça é o foco errado, olhar a teologia como um entretenimento, o que é muito comum no ambiente virtual. Não, teologia é algo sério, é algo que deve ser levado a sério. Nós estamos falando de Deus e de como transmitir essa mensagem. Então, é algo muito sério. Também a polarização teológica a partir de uma ética descartável, né? O que nós vemos nos comentários, muitas vezes, nos ambientes virtuais,
são comentários desrespeitosos, em que se agride pessoas, onde se baixa o nível frente às diferentes interpretações ou vertentes teológicas. Isso também é uma ameaça, principalmente no testemunho da fé. Outro aspecto, uma exposição excessiva de uma popularidade excêntrica. Um amigo que eu tenho, pastor Cícero Bezerra, ele disse que é uma plataforma narcisista e competitiva sobre a verdade. Quem tem mais razão? Quem tem o direito de falar sobre o assunto? Até ao ponto das pessoas disputarem o número de seguidores, e o Instagram tem que mudar lá alguns recursos de curtição para que isso não ficasse tão em ênfase na disputa por atenção. Outro aspecto é a lógica de mercado, né? Eu preciso conseguir mais seguidores, eu preciso conseguir mais gente assistindo, mais curtidas no meu vídeo, no meu texto e assim por diante. E esse ambiente ele pode também, então, enfraquecer a teologia no aspecto ministerial e confessional, a teologia que está a serviço da igreja. É uma teologia de conhecimento para debates no ambiente virtual, mas que não serve mais à igreja. E, por fim, eu quero falar das oportunidades e benefícios que nós temos quando olhamos para o ambiente externo no labor teológico. Primeiro, é a amplitude da pesquisa. Nós temos um crescimento cada vez mais significativo de material disponível. Você precisa de uma informação, de um dado, você faz uma busca rápida na internet, consegue, de forma simples e objetiva. Então, essa amplitude da pesquisa é um aspecto interessante. A busca do conhecimento, ou seja, não há limite para investigar, para pesquisar, para encontrar artigos, leituras, para ler, para destacar, para assistir, para compartilhar o que se aprende, o que se ensina. Não há limite. Essa busca do conhecimento também, ela cresce muito nesse espaço. Essa possibilidade da utilização de múltiplas plataformas. Por exemplo, nós estamos aqui no Zoom e no YouTube, e outros canais também são utilizados, né, tanto para ensinar quanto para compartilhar. Também há a possibilidade de estabelecer novas conexões comunicacionais, ou seja, nós conseguimos ir para a esfera pública, no mundo virtual, fora dos nossos arraiais eclesiais, e compartilhar da fé, e falar de teologia. Essa é uma grande oportunidade que talvez nós não teríamos em qualquer ambiente. Também um aspecto significativo é o progresso da teologia como ciência, da ciência teológica, né? Ela cresce nesse aspecto acadêmico e a sociedade pode se utilizar melhor desse crescimento. Há também um aspecto do fortalecimento da teologia confessional. Nós vemos hoje, por exemplo, no debate nas redes, no Instagram, no Twitter, em outros canais, um crescimento da teologia confessional reformada, um crescimento da teologia arminiana, calvinista arminiana, um crescimento da teologia pentecostal. Tudo isso cresce muito, e esse é um aspecto também positivo diante dessa superficialidade que nós temos nos canais virtuais que a internet nos apresenta. Destaco também a apologia online, ou seja, nós podemos defender a nossa fé nesse contexto de secularização que nós estamos vivendo, em ambientes emergentes, em qualquer ambiente, nós podemos defender a nossa fé, nós podemos fazer uma apologia online. Nós podemos renovar o querigma, a pregação, o anúncio, renovar e ampliar, né? Com amor, com cuidado, com zelo e com fidelidade às Escrituras, nós podemos evangelizar e trazer essa nova expressão da fé de uma forma revigorada, contextualizada, onde as pessoas estão, para elas compartilharem da palavra de Deus. A linguagem mudou, o formato mudou, a postura de muitos também mudou, né? E com isso nós podemos alcançar aqueles que não estão e que não são alcançados. Nós conseguimos, em último lugar, em oportunidades, desenvolver relacionamentos duradouros
e significativos de fraternidade, de amor cristão, de escuta sincera, de diálogo construtivo, de encorajamento mútuo, evitando, por exemplo, esse grande vazio, essa solidão significativa que muitas vezes os ambientes virtuais proporcionam para as pessoas. Pois bem, para nós tentarmos concluir, nós precisamos reconhecer esse novo locus teológico, do púlpito para as redes sociais, né? Dos livros para os formatos digitais, para esse novo locus inovador, numa dinâmica de transformação constante. Também precisamos fazer teologia nesse contexto das mídias digitais, abrindo esse espaço de debate, de conversa e de crescimento. Nós precisamos aprender a fazer teologia em rede, porque a teologia é um discurso que está em movimento. Não a revelação de Deus, não as escrituras, mas a teologia, ela está em movimento. E ela pode ser presencial ou virtual, ela só não pode ser superficial. Nós temos que falar de Deus com vida, com verdade e com entrega. Também precisamos, e eu acho isso muito importante, definir que tipo de teologia que nós queremos fazer. Nós precisamos de honestidade intelectual. Se vai ser uma teologia acadêmica, se vai ser uma teologia confessional, se vai ser uma teologia pública ou se vai ser uma teologia mais para a igreja, mais dogmática, para que não gere confusão naquele que está assistindo, naquele que está aprendendo e lendo, né? Para isso, então, um caminho que eu proponho de equilíbrio é esse, sem entusiasmo excessivo e sem desconfiança generalizada. Isso é muito importante. A gente tem que ir com cautela, com o foco de servir a Deus e de nos comprometer com o reino de Deus, reconhecendo as nossas limitações, mas também sabendo utilizar os benefícios, porque o afastamento, o isolamento não contribuirá. Diferenciar a forma do conteúdo, o conteúdo é o mesmo, a pregação é a mesma, a fé é a mesma, a verdade de Deus é a mesma. O formato pode ser diferente, mas a palavra de Deus não muda, ela permanece a mesma, ela permanece de pé. Desenvolver um diálogo crítico com a cultura contemporânea, a fim de facilitar essa mensagem nesse labor nas redes sociais e digitais, porque nós precisamos falar de Deus hoje, numa linguagem de hoje, num contexto de hoje. E assim eu concluo com 2 textos bíblicos, de Atos 2:44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Acho que as redes sociais hoje possibilitam também essa nova percepção de algo em comum, de compartilhamento comum. E o texto de Abacuque 2:2, e o Senhor Deus disse, escreva em tábuas a visão que você vai ter, escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade, que possamos utilizar esse contexto das mídias digitais para anunciar a mensagem e para servir a Deus com fidelidade. E assim, eu concluo aqui a minha palestra. Espero que tenha sido bênção para todos que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe a todos. O nosso aplauso, as nossas louvas ao maravilhoso conteúdo que a todos nos foi repassado, um conteúdo muito bem balizado, um trabalho que demonstra uma grande pesquisa, um apurado senso e cuidado que o professor, doutor, pastor Assis Jerônimo Júnior nos compartilhou nesta noite. Então, eu quero não apenas parabenizar, mas agradecer, porque nos deixa esse legado, agora registrado pela mídia, que tanto falamos, né? Tanto foi falado nessa noite. E realmente, nesse contexto que se falou da fluidez das informações e da massificação de conhecimentos, nem sempre completos e muitas vezes rasos, nada profundos, mas ainda assim, como foi colocado, há riquezas a serem colocadas, a serem examinadas, a serem extraídas e também a serem compartilhadas. Esse canal que hoje nós temos, como foi bem colocado no
no levar às conclusões do professor Assir, em relação ao espaço democrático que nós temos hoje, ao debate, sempre naturalmente exigindo não apenas a colocação de temas bem fundamentados, mas dentro sempre do escopo do respeito às diferentes posições, sejam posições antagônicas até, mas sempre dentro do criterioso respeito. Então, quero agradecer ao professor Assir e abrir para as perguntas. Nós temos, então, algumas perguntas aqui, temos algumas parabenizações que foram colocadas. Eu gostaria de, então, fazer uma pergunta ao professor Assir, que nós recebemos aqui. Qual a sua opinião sobre o legado ou herança que ficará para o contexto da teologia nas mídias sociais no cenário pós-Covid-19? Pergunta feita por Rodrigo Ferri. Então, falando então da herança nesse contexto da Covid, quanto à teologia nas mídias sociais. Professor Assir. Muito bem, quero agradecer ao Rodrigo pela pergunta. Eu acho que ninguém estava muito preparado para essa situação, né? Poucas igrejas já estavam adaptadas para transmitir suas reuniões, seus cultos, e até mesmo interagir com a membresia. Eu acho que nós chegamos, eu não gosto muito dessa expressão novo normal, não gosto, mas eu acho que nós chegamos a um novo contexto, em que ser igreja e qualquer outro assunto que esteja permeado em torno da teologia, da igreja, da pregação do evangelho, nós chegamos a um novo contexto em que não será possível mais voltar atrás como era. Eu acho que, a partir de agora, o que nos traz como herança é esse caminhar híbrido, em que o presencial ele precisa ser valorizado. Eu, particularmente, entendo que tem coisas que não dá para se fazer à distância, e eu olho isso como o apóstolo Paulo falava, por exemplo, em suas cartas. Olha, eu estou mandando algumas instruções agora por escrito, mas tem algumas coisas que eu vou falar só quando estiver aí presencialmente. Então, a gente não pode se enganar e falar, então agora é tudo pela rede social, é tudo pelas mídias digitais. Não. É um contexto híbrido, em que o presencial e o virtual vão andar de forma concomitante, de forma paralela, como duas linhas de um trilho de trem. E eu acho que o grande legado que ele nos deixa é a diversidade de igrejas, de pastores, muitos que nem tinham essa pretensão de ir para uma rede, de ir para um canal do YouTube, estão indo, estão pregando e estão anunciando o evangelho. Essa é uma grande herança, né? A igreja não parou, a igreja de Jesus ela não se perdeu, pelo contrário, ela se reinventou, ela recebeu essa direção de Deus e foi para as redes e publicou o seu culto e houve interação. Então, eu acho que esse é o grande legado, que vai ser híbrido daqui para frente. Junto com o legado, eu acho que é um perigo das pessoas se acomodarem em suas casas, achando que tudo se resolve assistindo um culto, no sofá, com a perna para o alto, tomando um cafezinho, em frente a uma TV ou a um smartphone. Nós precisamos reconhecer esses perigos e lembrar que o presencial, físico presencial, e o virtual são importantes. Agora, o presencial, pelo presencial, nós temos mais possibilidades de exercer os mandamentos recíprocos que a Bíblia nos ensina, na vivência da fé, na comunidade da fé, no relacionamento com os irmãos, e às vezes no estudo bíblico, no cultuar, né? Até mesmo na expressão das ordenanças ou dos sacramentos, dependendo da confissão, coisas que se realizam presencialmente. Há muito a crescer ainda, há muito a avançar. O grande legado que eu destaco é esse, é que as igrejas entraram nesse mundo e estão aí anunciando de uma forma diferente o evangelho. Professor Assir, duas outras perguntas aqui. O próprio Rodrigo pergunta se esse material, esses slides estarão disponíveis e como faria para ter acesso. De antemão, se for uma resposta positiva, podemos disponibilizá-lo até no site da ELB, aelb.org. Pode ser, bispo. Eu envio para o senhor por e-mail
e em PDF, e o senhor pode compartilhar lá, tá bom? De antemão, em nome do Rodrigo e creio de todos, muito lhe agradecemos. Uma outra pergunta é sobre a questão desse novo padrão, não dizemos então o novo normal, como o irmão disse, também eu não me sinto tão confortável nesse sentido, mas enfim, essa nova fase que a sociedade tem experimentado, mas a pergunta se dá em relação aos seminários de teologia. Não apenas todos os cursos, porque há cursos, por exemplo, que fica muito... Por exemplo, um curso de medicina, né, se exige uma presença, um curso de odontologia, próprio curso de engenharia, mas um curso como de teologia, ou cursos como de filosofia, dessas áreas relacionadas a humanas, como, por exemplo, no caso da Faculdade de História, que é uma área de humanas, e já temos algumas faculdades já se declarando como não retornando mais, não tendo mais a ideia de retornar com o ensino presencial, mas apenas com o ensino online, virtual. Como é que o senhor vê, e essa pergunta eu creio que estou aqui sintetizando agora, o futuro do seminário de teologia? O senhor vê que vai haver realmente essa dualidade, esse dualismo, o ensino presencial com o ensino virtual, ou o senhor acha que para se manterem esses seminários, talvez o caminho seja realmente se focarem no ensino virtual? Como o senhor vê isso? Boa pergunta, mas um grande desafio também respondê-la, né? Eu sou apaixonado por teologia. E quando eu entrei no seminário, na época, ainda se fazia teologia apenas por vocação, porque não tinha reconhecimento do MEC, não tinha grandes coisas para o mercado, para o ambiente secular, não tinha grandes significados fazer um curso de teologia. Então, eu acho que na conclusão eu coloquei o seguinte: nós precisamos de honestidade intelectual. E aqui eu quero falar honestidade teológica. Depende de qual teologia nós estamos fazendo. Se for uma teologia enquanto ciência, enquanto meramente aprofundar conhecimento, ler mais, conhecer os debates, as teorias teológicas, as linhas teológicas diferentes, eu acho que o ambiente virtual ele é muito bom e muito útil. Pessoalmente, eu tenho um pouco de preocupação com uma formação pastoral, teológica pastoral virtual, né? Primeiro, eu acho que o pastor tem que ser formado na igreja local. O seminário vai prepará-lo. Mas eu acho que o ambiente da sala de aula, o ambiente físico, que não é só o aprender, não é só sentar e ouvir o professor, ele é relacionamento, ele é compartilhamento, ele é uma caminhada junto. Um dos meus melhores amigos da minha trajetória se formou comigo no seminário de teologia. Então, é relacionamento, é aprendizagem, é oração, é um discipular teológico para aqueles seminários que são sérios, né, que estão acompanhando a vida dos seus alunos. Então, eu penso que, para uma formação mais pastoral, eu acho que um ambiente presencial deve ser insistido pelas igrejas. As igrejas, as denominações que têm condições devem pensar em valorizar um seminário físico, que não tenha reconhecimento do MEC, que o seja, mas que tenha uma preocupação apenas de formar pastores, missionários, evangelistas, gente que vai servir o reino de Deus. Então, esse é o meu desejo, eu não sei se é isso que vai acontecer, mas eu desejo exatamente isso. E, sendo honesto, intelectualmente, cada um no seu quadrado. A teologia ministerial a serviço, num formato diferente de formação, que pode até usar os recursos digitais, porque eles estão presentes, mas que tenha essa ambiência da sala de aula. E uma acadêmica que seja consistente, que seja virtual, né? Eu acho que eu só preciso entender o que eu quero. Quem for fazer um curso de teologia que está assistindo esse momento, essa palestra,
pensar o que que eu quero, por que que eu quero fazer teologia. Eu quero adquirir conhecimento e nada mais. Ok, escolha uma faculdade, pode ser à distância, e faça. Eu quero seguir a trajetória ministerial. Procure um seminário presencial, dia após dia, que eu acho que vai agregar muito mais no seu conhecimento. Professor, muito obrigado. Dado o horário, vou limitar então apenas a mais duas perguntas. Uma delas, nós recebemos aqui de Claudemir Santos. Poderia nos dar a sua opinião sobre a grande resistência de alguns líderes que ainda estão tímidos em relação às redes? Qual seria a sua opinião para eles se atualizarem? Então, fica essa pergunta ao professor. Claudemir, Deus te abençoe, meu irmão. Conheço o Claudemir, é uma bênção, um grande apoiador do nosso trabalho no nosso Instituto Bíblico Maranata, o IBM. Eu penso que a gente tem que respeitar os limites e as pretensões de cada um. Nem todo mundo vai fazer tudo, né? Nem todo mundo vai para a rede social, nem todo mundo vai abrir uma conta no Instagram. Eu resisti até o momento que pude. Chegou uma hora que não dava mais. Mas eu acho que tem gente que vai servir muito melhor de outra forma e que não vai se encaixar nesse mundo. Principalmente os mais antigos. Eu acho que nós temos que respeitar a história, respeitar a liderança e continuar. Não é um problema, eu não vejo como um problema. Tem muita gente boa na rede social, nas redes digitais, e tem gente que não vai entrar e vai continuar fazendo o trabalho no dia a dia, cuidando da igreja, pastoreando e pregando da mesma forma. Eu acho que essa diversidade de plataformas pode ser comparada a uma diversidade de dons, de ênfases. Uns têm mais facilidade para uma coisa, outros para outra. Sigamos assim e todos juntos servindo a Deus e ao reino. Muito obrigado, professor. E então vamos agora para a última pergunta. Nós recebemos aqui de Isaac Yuri. A pergunta é: para um contexto jovem, podemos ver que diversos pregadores estão focando em tal público. A pregação virtual ajuda jovens a ingressarem na teologia? Olha, que pergunta difícil. Eu tenho visto os jovens interessados na teologia, nas teologias confessionais, né? As teologias confessionais estão se fortalecendo. Calvinismo, arminianismo, pentecostalismo e as igrejas mais históricas. Eu acho que há essa polarização. Eu vejo jovens aderindo a isso. Eu reconheço que eles estão se aproximando disso porque eles estão ouvindo pequenos vídeos, lendo pequenos textos, às vezes no Instagram, às vezes assistindo alguma coisa no YouTube. Eu acho que ele está captando, né? E com isso eu realmente vejo jovens querendo fazer teologia, se aproximando. Então eu acho que as redes, esse contexto das mídias digitais está atraindo sim pessoas para conhecer mais a Deus. Teologia não está ficando excluída, isolada, não, mas muita gente está vindo para estudar. Eu acho que é uma oportunidade que nós temos, ainda que a gente corra o risco da superficialidade e da fragmentação. Porque uma pessoa jovem nem sempre tem a maturidade para identificar a complexidade de um fato teológico. Segundo, nem todos têm uma boa vontade de buscar uma explicação que seja diferente daquela, que traga um contraponto teológico para falar, peraí, será que é isso mesmo? Então, basta um bom discurso de um bom orador, usando um texto ou outro que convence. Então, eu acho que para os jovens, busquem a teologia, estudem, aqueles que se sentem vocacionados para isso, conheçam mais, mas lembre-se, o campo teológico é muito maior do que se pensa, do que aqueles que muitas vezes aparecem continuamente nas redes, nas mídias digitais, estão falando. Há muito mais do que isso. Há bons livros que podem ser lidos, há outros teóricos que podem ser lidos, sem alterar a fé, sem alterar a nossa percepção de quem é Deus e nem mudar a nossa mensagem.
Muito obrigado, professor Assir. Eu quero agradecer mais uma vez, quero reiterar, em nome da Academia Evangélica de Letras do Brasil, a nossa gratidão ao professor, ao pastor, ao doutor, que aceitou o convite e nos trouxe essa brilhante palestra na noite de hoje. Eu quero agradecer a todos que participaram, através do Zoom, através do YouTube, e também destacar aqui a presença dos acadêmicos Nancy Duzilek, da cadeira de número 8, e o acadêmico também Noélio Duarte, da cadeira de número 13. Quero dizer a todos que a Academia Evangélica de Letras do Brasil ela está de portas abertas a todos, ainda que, no presente momento, estejamos fazendo apenas as reuniões virtuais. Mas, quando retornarmos com as reuniões presenciais, externar o convite a todos a participarem. Normalmente, as reuniões acontecem na primeira quinta-feira de cada mês, às 15h, no prédio da Sociedade Bíblica do Brasil, a Rua Buenos Aires 135, no 8º andar, ali em nossa sede, a sede da Academia Evangélica de Letras do Brasil. Você também pode obter informações a respeito da mesma através de nossos canais, de maneira especial nosso site, aelb.org, não tem BR, aelb.org, e ali você então terá todas as informações. Pastor Assir Geroni, um prazer mais uma vez poder ouvi-lo, ouvir um pouco do ecoar desse conhecimento que o irmão tem adquirido ao longo de tua trajetória, e também de maneira tão graciosa tê-lo compartilhado conosco nesse rico material, que volto a dizer então também, baseado na pergunta que foi feita, na gentileza que foi respondida através do professor e palestrante dessa noite, dizendo que o material estará disponível a partir do dia de amanhã em nosso site aelb.org, para os irmãos então baixar ali em PDF. Desejamos a todos uma excelente noite, que Deus siga nos abençoando de maneira rica e abundante. Muito obrigado.